Uma menina de 12 anos estuprada e morta. Uma outra criança de 3 anos desaparecida. 2 vidas perdidas, segundo a comunidade local, em meio ao cerco de garimpeiros ilegais, num episódio que ilustra a violência que devasta a terra Yanomami, maior território indígena do país. Um território na fronteira com a Venezuela que sofre com invasões e com a demora de socorro do Estado brasileiro. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 28 de abril de 2022. Dia em que Polícia Federal, Ministério Público Federal e FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, começaram a apurar a morte de uma garota Yanomami de 12 anos. Auxiliados pelo líder indígena Júnior Ecurari, os representantes dos órgãos públicos também procuram uma criança de 3 anos que desapareceu durante o mesmo episódio em Aracaçá, uma comunidade que integra a terra indígena Yanomami em Roraima. Moradores da região dizem que a morte da adolescente e o desaparecimento da criança ocorreram durante uma invasão de garimpeiros ilegais. Membros da comunidade afirmam que os garimpeiros invadiram suas terras e estupraram a garota de 12 anos antes dela morrer. Já a criança de 3 anos caiu do barco e sumiu no rio Urariquera, que margeia a região, quando a mãe tentava salvar a menina do ataque dos invasores. A notícia foi inicialmente divulgada pelo Júnior Ecurari, que é presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena local. O Júnior postou um vídeo nas redes sociais na noite de segunda-feira denunciando o estupro e morte da garota Yanomami. Uma mulher, um adolescente, que os garimpeiros ocasionaram o óbito por violência. Estou muito triste que está acontecendo isso com o meu povo. O Júnior Ecurari viajou com policiais federais, servidores da FUNAI e do Ministério Público Federal a Aracaçá para apurar as denúncias da comunidade. A comitiva vai levar o corpo da garota de 12 anos para Boa Vista, a capital de Roraima, para que seja feita uma autópsia. O Ministério Público afirmou em nota que crimes como esse são consequência cada vez mais frequente do garimpo ilegal em terras indígenas. A comunidade de Aracaçá está localizada no norte de Roraima e atualmente tem cerca de 30 moradores. Aracaçá fica em Huaycás, região que teve cerca de 300 hectares de terras devastados em um ano. Foi o local que teve o maior avanço de exploração de garimpeiros, de acordo com um relatório divulgado em 11 de abril pela Utucara Associação Yanomami. O documento, que foi feito com o apoio do Instituto Socioambiental, também mostra que o caso da jovem estuprada e morta não é único. Indígenas, pesquisadores e antropólogos afirmaram que garimpeiros costumam exigir sexo em troca de comida. Em 2020, pelo menos 3 jovens Yanomami de até 13 anos adoeceram e morreram em decorrência de abusos de garimpeiros. A terra indígena Yanomami é a maior do Brasil. Ela tem 2 vezes o tamanho da Suíça. Nesse território, que pega os estados de Roraima e Amazonas, vivem cerca de 28 mil indígenas espalhados por diversas comunidades, incluindo pessoas que mantêm contato frequente com não indígenas e outras que ficam completamente isoladas. A primeira grande invasão à área Yanomami aconteceu no início da década de 1980. A chegada desses primeiros garimpeiros dizimou cerca de 20% da população indígena por doenças nos anos seguintes e a atividade mineradora avançou de forma descontrolada. O território foi homologado oficialmente em 1992 e a Constituição de 1988 afirma que indígenas têm a posse e usufruto exclusivo dos recursos naturais das suas terras. A demarcação do território contribuiu para encerrar parte da atividade garimpeira, mas não impediu que acontecesse o maior massacre contra os Yanomami até hoje. Em 1993, a comunidade Aximu, na Amazônia venezuelana, foi atacada por 22 garimpeiros brasileiros que assassinaram homens, mulheres e crianças, incluindo um bebê. A presença do garimpo na região voltou a crescer entre 2016 e 2020. Nesse período, teve um aumento de 3.350% nos registros de operações ilegais na região. O crescimento aconteceu no contexto da crise orçamentária do governo federal, além do aumento do desinteresse oficial na proteção das terras indígenas. Agências ambientais ficaram sem recursos e sem pessoal, o que enfraqueceu postos de atendimento no território. Lideranças Yanomami afirmam que em 2019, o ano em que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse,
O número de garimpeiros na terra indígena teria subido de 7 mil para 20 mil. É a maior invasão no território Yanomami desde que a terra foi demarcada. Em 2021, o garimpo na terra indígena Yanomami cresceu 46%, de acordo com o relatório da Utucara Associação Yanomami, divulgado em abril. Com fotos aéreas e de satélites das ocupações do garimpo, o documento mostra que 273 das 350 comunidades indígenas e 16 mil indivíduos na terra Yanomami estão sendo afetados pela invasão da atividade, que se profissionaliza com o apoio de transporte aéreo, internet e cidades criadas à beira dos rios. O avanço desordenado da atividade tem causado destruição, doenças e violência no território. O problema da desnutrição se agrava com o aumento da presença de não indígenas na região. Em maio de 2020, um estudo do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e da Fiocruz, mostrou que 80% das crianças Yanomamis menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica. O problema se deve à contaminação das águas pelo mercúrio, que é usado pelos garimpeiros de forma ilegal na extração do ouro, e pela escassez de disponibilidade de alimentos, já que os garimpeiros também afugentam animais que serviriam de caça para os indígenas. A presença do exército, de grupos religiosos e de garimpeiros também leva consigo doenças como malária, pneumonia e Covid-19, debilitando o estado de saúde geral dos indígenas. Falta de fiscalização, brechas nas leis e alto preço do ouro atraem para o garimpo grupos criminosos organizados, segundo o relatório recente da Utucara Associação Yanomami. Investigações na região mostram que o PCC, o Primeiro Comando da Capital, que é uma das maiores organizações criminosas do país, atua no fornecimento de equipamentos, armas e seguranças para os garimpos. O narco-garimpo é responsável pelas abordagens mais violentas aos indígenas que sofrem ameaças constantes. Os indícios de aproximação do crime organizado com as áreas afetadas pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, segundo o relatório, começaram em 2019. A valorização no preço de ouro no mercado internacional foi um dos fatores que impulsionaram o interesse de grupos criminosos no garimpo. Lideranças indígenas deram depoimentos ao Ministério Público, alguns reunidos no relatório da Utucara, em que afirmam que a chegada do PCC introduziu drogas e bebidas alcoólicas nas aldeias, entre elas a do povo Sanoma. Essa comunidade deixou de abrir roças e agora depende da alimentação dos garimpeiros, que, segundo eles, inseriram no local a cocaína, o que deixou os indígenas viciados e atrelados aos garimpeiros e à facção criminosa. O garimpo tem entre seus aliados o presidente Jair Bolsonaro. Em um dos seus discursos de campanha, o Bolsonaro disse que não demarcaria mais nenhum centímetro de terra indígena no Brasil, e ele vem cumprindo a promessa. A regulamentação para a exploração mineral em áreas indígenas também foi uma das propostas de campanha de Bolsonaro e virou projeto de lei. O mais recente argumento do presidente para que o Congresso aprove o projeto, que autoriza a atividade, foi a invasão da Rússia à Ucrânia, isso por causa do risco de desabastecimento de fertilizantes importados da Rússia. O presidente chamou a crise entre os dois países de uma boa oportunidade para que os parlamentares votassem a matéria de exploração de minerais nas terras indígenas em regime de urgência. Mas, diante da repercussão negativa, da mobilização de entidades e de protestos, a Câmara desacelerou a tramitação desse projeto. As mulheres indígenas são massacradas sem que a sociedade e o Estado tomem as providências eficientes para que se chegue à era dos direitos humanos para todos, não como privilégio de parte da sociedade. Não é mais pensar... Você ouviu aí a ministra Carmen Lúcia durante sessão do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, cobrando investigações sobre o crime que ocorreu em Araçás envolvendo a garota de 12 anos e a criança de 3 anos. As reservas indígenas são espaços importantes para a garantia da conservação da Amazônia, mas principalmente pela garantia de uma diversidade étnica e cultural dos povos originários do país. O garimpo ilegal, impulsionado por discursos oficiais e pela profissionalização fornecida pelo PCC, pode levar ao desaparecimento de comunidades Yanomami. Um desaparecimento que vem atrelado a atrocidades como as registradas recentemente. Inflação quer dizer aumento generalizado de preços, mas tem vezes que ela se manifesta de um jeito diferente. Não é só a mudança do preço dos produtos. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente, de que outro jeito a inflação pode aparecer? Pois é, geralmente a gente pensa em inflação e imagina um produto que antes custava X e depois passou a custar um valor maior que X. Mas tem outras formas da inflação acontecer. Uma delas é a embalagem que fica menor, mas que o preço continua o mesmo.
O consumidor, no fundo, está pagando mais caro. E isso é muito comum com chocolates, pacotes de salgadinho e até produtos de limpeza. Tem um outro tipo também de inflação que é um pouco mais complexo, que é o serviço que cai de qualidade. Então vamos supor, por exemplo, que você vai numa hamburgueria. Por causa da inflação, o dono desse restaurante está com um orçamento apertado e está tentando cortar custos. Então ele diminui o tamanho da equipe, começa a servir os lanches num pão mais barato, seu pedido demora um pouco mais para sair, o serviço fica um pouco pior porque o garçom está tendo que correr para atender todo mundo. Então tem esse outro fenômeno que é você pagar a mesma coisa, só que por uma prestação de serviço pior. Dá para dizer que, de alguma forma, isso é a inflação se manifestando também. E, Marcelo, a lei brasileira prevê alguma coisa sobre esse tipo de mudança nos produtos? Essa parte de serviços é um pouco complicada, porque tem um componente um pouco subjetivo, que traz uma dificuldade de você medir objetivamente a qualidade do serviço. Mas pensando em bens que são vendidos no supermercado, sim, a legislação brasileira tem regras para quando as empresas mudam as quantidades que vêm nas embalagens. Então a empresa precisa deixar indicado por 6 meses no rótulo do produto que teve uma mudança na embalagem. E o aviso precisa estar em letras garrafais, em negrito, numa cor diferente do fundo, etc. Só que mesmo com esses avisos, é muito comum a gente nem perceber esse tipo de mudança nas embalagens. Eu conversei com a economista Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e ela falou que a principal coisa que a gente pode fazer para evitar ser pego por essa inflação disfarçada é prestar sempre bastante atenção nas quantidades e nos preços quando a gente vai no mercado. E também fazer reclamações nos órgãos de defesa do consumidor se a gente perceber algum produto que mudou a embalagem, mas não está cumprindo essa regra de deixar tudo bem avisado para o consumidor. Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Observadores eleitorais europeus que teriam sido convidados a fiscalizar a eleição brasileira encontram resistência do Itamaraty, como explica o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, se posicionou contra a ideia de que observadores da União Europeia venham ao Brasil para ajudar a fiscalizar a eleição presidencial de outubro. O que se sabe até agora sobre esse convite vem de informações de bastidor. Segundo essas informações, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, teria pedido que observadores da União Europeia viessem reforçar os mecanismos de transparência e de controle para evitar qualquer tipo de fraude, trapaça e contestação infundada do resultado. O convite teria sido feito no início de abril, mas não caiu bem no Itamaraty. O tema vem sendo tratado com cuidado para não inflacionar os muitos problemas que já existem entre o Judiciário e o governo do presidente Jair Bolsonaro nessa eleição. Eu conversei nesta quinta-feira com Ana Cláudia Santano, que é coordenadora-geral da ONG Transparência Eleitoral Brasil. Ela considera que essa eleição presidencial vai ser especial e é preciso que o maior número possível de olhos estejam colocados sobre essa disputa. A Justiça Eleitoral teria feito o convite para que observadores de diversos organismos venham ao país acompanhar a eleição, como normalmente já ocorre. O problema surgiu especificamente em relação à União Europeia. A justificativa do Itamaraty é técnica. A pasta diz que o país prefere não receber observadores de uma organização da qual o Brasil não faz parte. Ana Cláudia Santoro me disse que essa é uma postura muito restritiva. No momento em que Bolsonaro aumenta as críticas infundadas ao sistema eleitoral e os ataques aos ministros do Supremo, toda ajuda estrangeira pode, ainda assim, se mostrar insuficiente para ajudar a resguardar as eleições e a democracia no país. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você na descrição do episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora executiva da Gama Revista. Nessa semana a gente abre as nossas dicas com uma série da Apple TV+. Iluminadas, conta a história de uma arquivista de jornal que passa a investigar um crime, um assassinato, ao descobrir que ele pode ter ligações com o seu passado. A série é protagonizada pela Elizabeth Moss, que esteve em Um Conto de Aia e que despontou como a heroína Peggy Olson em Mad Men. Quem viu, não esqueceu. Mas além dela, tem o Wagner Moura no elenco e o Leonardo DiCaprio na produção executiva. Promete, né?
Para ouvir, a gente indica um podcast infantil, A Incrível Nave Sonora, que leva crianças a explorar ambientes como cidades, florestas, o fundo do mar e até o corpo humano. Isso porque as viagens são feitas numa nave mágica que pode até ficar minúscula quando for o caso. São 12 episódios e 5 deles já estão disponíveis no Deezer. E que tal uma música nova do Tom Zé? Tem um single, Os Clarins da Coragem, que vai estar no novo álbum Língua Brasileira, que sai ainda nesse semestre e que reúne as músicas da peça também chamada de Língua Brasileira. Ela foi dirigida por Felipe Hirsch e ficou em cartaz no começo desse ano. O novo single tem letra em português e tupi-guarani, assim como a peça, e fala da chegada dos portugueses por aqui. Já são 522 anos, gente. Para ler, a gente indica uma seleção maravilhosa de aforismos, que são grandes frases de grandes autores como Goethe, Balzac, Voltaire, Schopenhauer e muitos outros. Eles estão no Livro dos Amigos, uma compilação feita por um dramaturgo austríaco para presentear os amigos dele e que agora é lançada em capa dura e fitilho numa edição lindinha. É uma belezinha, uma delícia para ser folheado assim aleatoriamente e um presentaço para os amigos. Para terminar, quem estiver em São Paulo pode ver a atriz Maria Ribeiro, que também é colunista da Gama, vai lá no site para ler as colunas dela, no palco em Pós-F. O monólogo é baseado na obra da Fernanda Young e fala sobre feminismo, machismo, assédio, maternidade e amor. É dirigido pela Mica Lins e fica em cartaz até o fim de junho no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Por hoje é isso, pessoal. Na semana que vem a Gama volta com mais dicas culturais. Até lá! Da violência que atinge o povo Yanomami, passando pela inflação escondida nos produtos e pelo posicionamento do Itamaraty sobre a presença de europeus na eleição brasileira, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com o roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até mais.